O mundo da fama nem sempre é um mar de rosas como imaginamos. Celebridades de todos os segmentos, seja da música, do esporte ou do cinema, são considerados seres humanos diferenciados por suas performances artísticas ou esportivas, ganhando assim uma enorme admiração do público que se torna fã de seus respectivos trabalhos. Mas será que essas pessoas são tão perfeitas assim como imaginamos? Hoje vamos mostrar um outro lado dessas celebridades que ganharam os holofotes não pelos seus trabalhos, mas pelas suas falhas que foram consideradas criminosas e viraram casos na justiça. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos que são postados. Michael Jackson, o rei do pop, nunca foi preso, mas recebeu acusações criminais que geraram polêmica e ampla cobertura da mídia. O caso mais significativo ocorreu em 2003. Quando ele foi acusado de conduta inapropriada com crianças em meio a uma investigação que envolveu uma série de investigações e depoimentos. Primeira acusação foi feita por George Chandler, de 13 anos, que acusou Michael Jackson de abuso sexual, conduzindo uma investigação policial e um processo civil. O caso começou após o pai de George, Evan Chandler, alegar que Michael havia se comportado de maneira imprópria com seu filho. Jackson resolveu o caso fora do tribunal em 1994, pagando cerca de 15 milhões ao jovem e outros 10 milhões à família. A investigação criminal continuou, mas sem a cooperação da família Chandler, não tinha evidências suficientes para levar o caso a julgamento. Michael sempre negou as acusações e afirmou que o acordo era para evitar anos de exposição mediática negativa. Entre 2013 e 2005, um adolescente que havia se tornado próximo de Jackson acusou o cantor de conduta imprópria, e que Michael fornecia álcool. O julgamento começou em fevereiro de 2005 no Tribunal de Santa Maria, Califórnia. A promotoria recebeu várias testemunhas, incluindo ex-funcionários de Jackson e a própria família de Gavin Arvizo, que alegaram comportamentos inadequados no rancho Neverland. A defesa argumentou que a família Arvizo tinha um histórico de acusações falsas e problemas financeiros, o que indicava um possível motivo para extorsão. Em 13 de junho de 2005, Michael Jackson foi absolvido de todas as 14 acusações, incluindo abuso sexual e conspiração. O veredicto foi unânime, e o júri citou inconsistências nos depoimentos da família Arvizo. O incidente entre Chris Brown e Rihanna, ocorrido em 2009, é um dos episódios mais polêmicos envolvendo figuras públicas no mundo da música. No dia 8 de fevereiro de 2009, em Los Angeles, Califórnia, na noite anterior à cerimônia do Grammy, Chris Brown e Rihanna, que estavam namorando na época, tiveram uma discussão que aumentou para violência física enquanto estavam dentro de um carro. Rihanna sofreu agressões graves, incluindo socos, mordidas e outros ferimentos. Fotos divulgadas posteriormente mostraram hematomas em seu rosto, o que chocou o público. Chris Brown foi preso e acusado de agressão criminosa e ameaça de morte. Em junho de 2009, ele se declarou suspeito e aceitou um acordo judicial. Essa história acabou com a carreira do cantor, que só depois de alguns anos conseguiu se reerguer na indústria musical. CeeLo Green, cantor, compositor e ex-vocalista do Gnarls Barkley, sofreu uma acusação criminal em 2012 relacionada a abuso sexual. Uma mulher acusou CeeLo Green de tê-la drogado com êxtase, MDMA, durante um encontro em Los Angeles, e posteriormente abusado dela. A mulher alegou ter perdido a consciência após ingerir a substância e não se lembrar do que aconteceu até acordar nua na cama de Green. Em 2014, o cantor não foi acusado de abuso sexual, mas ele foi formalmente acusado de fornecer uma substância controlada, MDMA, sem o consentimento da vítima. Ele foi sentenciado a 3 anos de liberdade condicional, 360 horas de serviço comunitário e participação em sessões de aconselhamento sobre abuso de substâncias. A reação do público foi bem negativa e após o caso ele deixou de ser jurado do The Voice. Charlie Sheen, ator americano famoso por sua carreira e comportamento polêmico, gerou diversas controvérsias e problemas. Charlie Sheen é um ator americano famoso por seu talento e, infelizmente, também por sua vida pessoal tumultuada. Conhecido por papéis em filmes como Platon e Wall Street, e pela série de sucesso Two and a Half Men, Sheen se destacou tanto por sua atuação quanto por uma série de polêmicas que marcaram sua carreira ao longo de sua vida. Embora não tenha sido acusado de crimes graves como homicídio, sua trajetória inclui acusações relacionadas à violência doméstica, abuso de substâncias e comportamento controverso. Em 1990, Sheen disparou acidentalmente uma arma que atingiu sua então noiva Kelly Preston.
O relacionamento terminou, mas Shin afirmou anos depois que foi um acidente envolvendo sua arma que caiu no chão. Durante o Natal de 2009, Shin foi preso no Colorado após Brooke Miller, sua então esposa, alegar que ele ameaçou com uma faca durante uma discussão. Ele se declarou culpado de agressão menor e foi condenado à reabilitação, terapia de controle da raiva e liberdade condicional. Mike Tyson, famoso por ser um dos maiores boxeadores da história, também esteve envolvido em polêmicas e problemas legais ao longo de sua vida. Mike Tyson foi acusado e condenado por estuprar Desiree Washington, uma concorrente do concurso de Miss Black America, em 1991. Ele foi condenado a 6 anos de prisão, mas cumpriu cerca de 3 anos antes de ser libertado em liberdade condicional em 1995. Este caso foi um dos mais notórios de sua carreira e teve um impacto significativo em sua imagem. Mas essa não foi a única vez em que o lutador esteve envolvido em brigas e confusões durante a sua carreira. No ringue, durante uma luta de revanche contra Evander Holyfield, Tyson mordeu a orelha de Holyfield, arrancando um pedaço. Ele foi desclassificado e suspenso do boxe por 15 meses. Em 2006, Tyson foi preso por dirigir sob influência de drogas e posse de cocaína. Ele admitiu a culpa e foi condenado a tratamento de reabilitação. Apesar desses episódios, Tyson conseguiu reerguer nos últimos anos. Ele trabalhou na colaboração de sua imagem, envolveu-se em projetos como atuação, podcasts e sua marca de produtos de cannabis, mostrando um lado mais reflexivo e arrependido de seu passado. O.J. Simpson, ex-jogador profissional de futebol americano e ator, esteve no centro de um dos casos criminais mais notórios da história dos Estados Unidos. O caso que chamou maior atenção foi o duplo homicídio de Nicole Brown Simpson, ex-esposa, e de Ronald Goldman, um amigo dela. O.J. Simpson foi acusado do crime após uma investigação que encontrou evidências ligando-o à cena do assassinato, como luvas, sangue e pegadas. Ele protagonizou uma fuga cinematográfica em um SUV Ford Bronco, transmitida ao vivo na TV, antes de ser preso. O julgamento, apelidado de o julgamento do século, foi altamente divulgado, marcado por questões raciais. Embora absolvido no julgamento criminal, Simpson foi responsabilizado em um processo civil movido pelas famílias das vítimas. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões em indenização para as famílias das vítimas. Em 2008, ele foi condenado por roubo à mão armada, sequestro e outras acusações. Simpson foi condenado a 33 anos de prisão. O ex-jogador morreu aos 76 anos depois de uma longa batalha contra um câncer. Lindsay Lohan, uma atriz e cantora americana que alcançou fama tão jovem, é conhecida por seu talento quanto por seus problemas legais. Ao longo dos anos, Lohan passou por diversas prisões, em grande parte relacionadas ao abuso de substâncias, reveladas de liberdade condicional e conduta desordeira. A primeira prisão da atriz ocorreu em 2007 por dirigir embriagada, pagou fiança e foi condenada a prestar serviços comunitários. Mas não parou por aí, Lindsay foi novamente detida por posse de substâncias ilegais, chegando a ficar detida e só sair sob condicional. Em 2011, a ruiva foi acusada de furto por uma loja que denunciou o delito cometido pela atriz, que se declarou inocente. Segundo ela, a joalheria teria emprestado as joias e não as teria levado sem autorização, como alega a empresa. Após esse episódio, Lindsay Lohan ainda teria se envolvido em uma briga dentro de uma boate, culminando assim em mais uma prisão em seu currículo polêmico. Lindsay infringiu diversas ordens de prisão para não cumprir compromissos judiciais, além de ser repetidamente vista em situações de embriaguez e comportamento desordeiro. Apesar das várias oportunidades para reabilitação e acordos judiciais, Lohan continuou a ter problemas com a lei até meados da década de 2010. Os problemas legais de Lohan prejudicaram significativamente sua carreira. Projetos foram cancelados ou adiados, e ela se tornou mais conhecida por seus escândalos do que por seu talento. Nos últimos anos, Lohan tem tentado se reerguer com empreendimentos, como programas de TV, comerciais, entre outros. Lindsay Lohan se tornou um exemplo clássico de como a fama precoce, combinada com o abuso de substância e a falta de suporte adequado, pode levar a uma espiral de problemas legais e pessoais.